É uma alegria receber, ele é membro da Igreja Central de Santo André. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe nesse momento de ministrar a palavra. Para mim é sempre motivo de grande alegria e também de privilégio quando recebo o convite para falar a uma igreja, a uma comunidade ou a quaisquer grupos de pessoas. Sempre o convite eu considero chamado de Deus. Amém. E hoje nós vamos falar de um tema que vai nos ajudar a refletir, a saber o que procurar quando abrimos as Escrituras. Vamos falar basicamente sobre o capítulo 5. Eu gosto de andar muito aqui, então se vocês quiserem descer, fiquem à vontade, se quiserem ficar aqui também, podem ficar à vontade. Nós vamos falar do capítulo 5 do livro de João. Só que para nós falarmos do capítulo 5, nós precisamos fazer algumas considerações, ou seja, nós precisamos contextualizar o capítulo 5. E para a gente contextualizar o capítulo 5, a gente precisa fazer uma análise maior. Ou seja, o livro de João está dentro dos evangelhos, considerados evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são considerados evangelistas. O livro de João, por alguns comentaristas, também é. Outros dizem não. Por quê? Existem alguns textos em João que ele faz algum comentário a algum texto do Velho Testamento, dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, alguns o consideram evangelhos ou não. Mas é tão pouco o número de pessoas que, de um modo geral, Evangelhos é considerado Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses livros ele foi escrito com um propósito diferente. Mateus, atender aos judeus. Por isso ele começa com a cronologia, porque um judeu não ia perder tempo para ler alguma coisa sobre alguém se ele não tivesse alguém importante na sua ascendência. Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele estava pensando em quem? Nos gentios de um modo geral, os samaritanos, nas pessoas que eram rejeitadas. Quando Marcos escreve o seu evangelho, ele está falando para uma igreja que está nascendo lá em Roma. Ou seja, em Mateus, Jesus é apresentado a partir da genealogia, por causa do objetivo do livro. Em Marcos, Jesus é apresentado a partir do batismo, por causa daquela comunidade que está nascendo em Roma. Lucas é apresentado a partir do ventre, para se assemelhar aos rejeitados, para mostrar que Jesus era tão comum como aquelas pessoas. Mas quando nós vemos o livro de João, ele apresenta Jesus desde a eternidade. Ele começa como? No princípio era o Verbo. Por quê? Porque João não tinha a mesma preocupação que Mateus, que Marcos e que Lucas. A comunidade de João estava alimentando uma dúvida: será que Jesus é Deus? Para responder essa pergunta, ele começa a escrever o seu livro. Por isso, João, ele fala da divindade de Jesus. Por isso, João escolheu o quê? 7 milagres que no livro ele chama de sinais. Por que ele chama de sinais? Porque o sinal aponta para alguma coisa. E os milagres de Jesus em João dizem que quem fez aquilo é Deus. Em Mateus, quando Jesus faz um milagre, o mais importante é o que Jesus vai dizer depois, ou seja, os discursos de Jesus. Porque Jesus quer mostrar aos judeus o reino de Deus. E os discursos de Jesus em Mateus deixam claro essas coisas. Por isso há tantas parábolas em Mateus sobre o seu reino. Mas em João, o mais importante não é o que Jesus fala depois do milagre, que é chamado sinal. O mais importante é o sinal em si. Porque os sinais de João, eles foram selecionados para revelar para a comunidade daqueles dias de que ele era o Filho de Deus. Quando chega o capítulo 5 do livro de João, também é um diálogo de Jesus com algumas pessoas. Só que essas pessoas que estão conversando com Jesus, elas não são pessoas simples, de uma comunidade qualquer. São pessoas diferenciadas.
são pessoas que tinham uma cultura elevada. São pessoas que, segundo os conceitos da época, compreendiam muito bem as Escrituras. Porque o diálogo, se nós observarmos, ele não segue uma lógica comum. Por exemplo, o capítulo 5, se nós observarmos, nós vamos ver a cura de um paralítico. E quando Jesus cura aquele paralítico, nós vamos perceber no versículo 18 por que aqueles judeus estavam perseguindo Jesus Cristo. Que não era só por causa do sábado, porque aquele homem foi curado no sábado. Havia um outro motivo por trás daquilo. E João, ele procura deixar bem claro. Olha o que diz no versículo 18 do capítulo 5 do livro de João. Ele diz: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha como João, olha como veio tudo na vida de Jesus para mostrar que aquele homem não é um homem comum. Ele diz: os judeus o perseguiam porque ele pulou no sábado, mas principalmente porque ele dizia que era o Filho de Deus. Naquela época, quando alguém dizia ser Filho de Deus, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. Porque a língua hebraica, ela é pobre. E por ser pobre, ela precisava juntar duas palavras para que o seu sentido ficasse bem claro. Por exemplo, se no hebreu queria dizer que alguém era mentiroso, dizia: você é filho da mentira. Porque não existia a palavra mentiroso. Então, quando queria dizer que a pessoa era Deus, dizia: você é filho de Deus. E como Jesus, em João, é revelado como Filho de Deus, os judeus não aceitavam essa hipótese. Então, o grupo que está perseguindo Jesus era um grupo que tinha um conhecimento teológico com base nos conceitos da época e estava à procura de esclarecimentos da atitude de Jesus. Mas existe um outro texto que vai revelar alguma coisa sobre as pessoas que estavam conversando com Jesus. Porque depois da cura, Jesus, ele vai começar a explicar a sua missão para um grupo de pessoas. E eu pedi para que alguém lesse o versículo 25 e pedi para que ela ficasse com o microfone. Suponho que ela já está aqui, ela vai ler o versículo 25. Presta bem atenção. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Será que é um diálogo comum? Jesus, ele está se revelando como se fosse o próprio Deus, porque ele está dizendo que, olha, alguma coisa naquela conversa levou Jesus a dizer essa resposta, a dar essa resposta. Vai chegar o momento em que eles ouvirão o quê? A minha voz. Mas olha só o que diz mais adiante o versículo 46. Porque se de fato cresceis em Moisés, também... Só um minuto. Se de fato cresces o quê? Eles estavam lendo o Velho Testamento. Também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Já percebeu o livro do diálogo também? Vocês dizem que leem, vamos dizer na linguagem de hoje, vocês leem o Velho Testamento. Se vocês entendessem o Velho Testamento, iriam saber que o Velho Testamento está falando de mim. É isso que Jesus estava dizendo, homem. Naquele momento, eu pergunto: você vê esse diálogo em Mateus, em Marcos, em Lucas? Não, mas porque João, ele selecionou esse tipo de diálogo, porque ele quer dizer que Jesus é Deus. Então esse grupo de pessoas era um grupo que estudava a Bíblia, e eles estavam discutindo assuntos teológicos. Haviam outras pessoas ali. Dentro desse diálogo, dado esse contexto, nós vamos escolher um verso, 2 versos, e nós vamos trabalhar um pouco esse verso e tirar algumas lições para nós. O verso que eu escolhi é um verso tão conhecido nosso que provavelmente vocês conhecem decorado. É João capítulo 5, versículo 39. Vamos ver aí, no mesmo capítulo 5, versículo 39. Aí diz, eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. A vida eterna.
E são elas mesmas que testificam o quê? De mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Vamos analisar um pouco esse versículo. Vamos partir para aquelas coisas mais conhecidas. Nós sabemos que existe um verbo imperativo na língua portuguesa, que quando eu quero dar uma ordem, eu faço como? Eu uso a voz imperativa.